Em sua maioria, micro-ondas são utilizados em sistemas de comunicação. Isso se deve tanto ao tamanho reduzido do comprimento de onda, quanto da elevada frequência de operação. Algumas das vantagens de trabalhar com micro-ondas são: ganho da antena é proporcional ao tamanho elétrico da antena. Em outras palavras, se mantivermos fixo o tamanho de uma antena e aumentarmos a frequência de operação, obtemos um ganho maior para a antena. Maior taxa de transmissão de dados. Há uma relação direta entre a frequência da portadora e a taxa de transmissão de dados. E, dessa forma, quanto maior for a frequência da portadora, maior pode ser a taxa de transmissão de dados utilizada. Sinais de micro-ondas viajam em linha reta. Neste caso, temos que a atmosfera não tem influência na direção de propagação, ou seja, o sinal de RF na faixa de micro-ondas não desvia a sua direção, sendo a propagação independente de condições climáticas. Isso é uma característica interessante na hora de montarmos rede de comunicação sem fio de longas distâncias. Capacidade de reflexão em corpos de tamanhos pequenos. Essa é uma característica desejável para o uso de sistemas de radar, pois a área efetiva de reflexão de um determinado objeto, também conhecida como radar cross-section, é proporcional ao tamanho elétrico do objeto a ser seguido. Em outras palavras, em sistema de segurança por radar, quanto menor for o objeto que um radar precisa identificar, menor deve ser o comprimento de onda emitido pelo radar. Em outras palavras, maior deve ser a frequência utilizada. Por fim, temos a ressonância molecular atômica e nuclear, ou seja, na frequência de micro-ondas conseguimos excitar algumas moléculas, átomos e núcleos atômicos, e podemos tirar proveito deste fenômeno. Por exemplo, as moléculas de água possuem uma frequência natural por volta de 2,4 GHz. Sabendo disso, podemos emitir ondas de rádio na faixa de 2,4 GHz e fazer com que as moléculas de água aumentem a sua agitação. Em outras palavras, as moléculas de água aumentam a sua temperatura. Este fenômeno é muito utilizado em formas de micro-ondas para aquecermos os alimentos. Por fim, para que sejamos capazes de realizarmos essas e outras aplicações utilizando as micro-ondas, devemos ser capazes de projetar dispositivos elétricos que consigam operar com sinais dentro da faixa de micro-ondas. Ou seja, devemos ser capazes de realizar a concepção de circuito até a geração de oscilação dentro da faixa de micro-ondas.